sabia que existe a lei do silêncio? Porém, o respeito a ela é praticamente zero. Vamos falar a verdade? A perturbação do sossego pode até dar cadeia, sabia? E são vários os casos de barulho. Gente que reclama o tempo todo e com razão, porque é algazarra, gritaria que incomoda, som alto e tudo isso fere o direito do outro. E o que a gente pode fazer nesses casos? A gente recebeu muitas sugestões de pessoas que estão passando por essa situação, pedindo que a gente conversasse com um profissional do direito. E aí a gente convidou a advogada Vanusa Félix, que está conosco. Se você está passando por isso, quer saber mais, faça a sua pergunta pelo 99897.000. Vanusa, um prazer te receber, viu? Boa tarde, eu que agradeço o convite, Mônica. Porque assim, nós temos outros recursos, né? Só que muitas vezes não adianta. E aí a lei nos protege. Alguns moradores de bairros aqui de Uberlândia nos procuraram justamente para saber, a justiça pode ajudar nesses casos? Pode e deve ajudar, né? Vamos começar primeiramente entendendo como que funciona a lei do silêncio. Sim. A maioria das pessoas tem conhecimento na parte criminal, porque é uma contravenção penal prevista no artigo 42, né, que fala sobre a perturbação do sossego. Porém, existem outros caminhos também, que é o administrativo e o civil, né? A maioria das pessoas, vão citar até aquele caso do Santa Mônica, ali naqueles arredores, né? Exatamente. Barulhos, né? Algazarras, até atos obscenos, pessoas utilizando drogas além de bebidas alcoólicas. Isso causa uma perturbação imensa, né? Na população da região, né? Que as pessoas querem descansar, às vezes está num sábado ali, num domingo, tem que trabalhar no outro dia, porque às vezes a pessoa está na folga no sábado, mas tem pessoas trabalhando no domingo. E são idosos também, né, que estão ali, que precisam de descanso. Sim, tem casos de pessoas que são enfermas, pessoas que têm características especiais, síndromes, né, que precisam ter um certo sossego dentro da residência. Aí a pessoa questiona o seguinte, mas eu tenho o meu direito de liberdade de expressão, eu tenho o meu direito de ir e vir, fazer o que eu quiser em via pública, mas não é assim que funciona. A gente tem os direitos individuais e os direitos coletivos, né? Certo. Então, a partir do momento que o meu direito individual fere uma coletividade, eu estou praticando um crime, eu estou praticando um dano e eu tenho a obrigação de repará-lo. Seja na forma criminal, né, quando você chama a polícia militar, que é o ideal, tem vezes que a polícia orienta que vai lá e conversa, pede para baixar o som, por exemplo. Eu não oriento fazer isso. Primeiro, você não conhece aquela pessoa, a menos que seja o seu vizinho, e ainda assim tem um risco. Às vezes a pessoa está alcoolizada, às vezes a pessoa está alterada por algum motivo, vai lhe agredir e pode chegar até casos que a gente já viu em reportagens, né, a morte. Exato. Nós já então, mostramos. assim, o ideal é o quê? Liga para a polícia militar vai até o local. Tem casos que as pessoas falam, a polícia militar vem, eles param, abaixam o som e voltam a aumentar o som novamente. Quando a polícia vai até o local, ela colhe aqueles dados dos envolvidos. Então, ela vai registrar um boletim de ocorrência ou, caso, vai encaminhar em prisão em flagrante para a delegacia e registrar o termo circunstanciado da ocorrência. Certo. Através desse documento, você consegue oferecer uma denúncia perante o Ministério Público, porque ele está envolvendo direitos coletivos. Então, o Ministério Público ele tem a obrigação, né, de prosseguir com essa denúncia mediante as provas, seriam vídeos, áudios, o próprio boletim de ocorrência. Por quê? O que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que a polícia militar por si só, ela tem força para resolver, e não é assim que funciona. Depende da justiça também. E além da esfera criminal, se a pessoa tiver conhecimento e os dados dos envolvidos, ela pode entrar também pela esfera civil, onde ela pode pedir a indenização por danos morais, danos materiais, danos psicológicos, né, desde que ela comprove toda aquela situação. A ideia é o quê? Não é prejudicar a pessoa financeiramente, mas puni-la ao ponto dela entender que aquela atitude dela está errada. E tem a forma administrativa, como, por exemplo, em caso de som automotivo. Não é que é proibido o som automotivo. Existem os decibéis, né? Nós temos uma lei municipal hoje que estabelece os horários, tudo certinho, regulamenta. Porém, quando o som automotivo está prejudicando, o Detran tem a obrigação, né, de estar aplicando a autuação, que é uma multa considerada grave. Então, a pessoa ela pode responder, quem tem som automotivo, por exemplo, acima dos decibéis permitidos. E além do horário também? Além do horário, porque a gente hoje tem os horários. Por exemplo, das 7 até as 18 horas pode 70 decibéis aqui em Uberlândia, pela lei municipal. Aí pega depois das 18 às 10 horas da noite, até 60. E das 10 até as 7, até 50 decibéis. Quem tem poder para poder conseguir fazer essa fiscalização? A Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental, que é da própria Polícia Militar, eles vai ao local, leva aquele aparelhinho que faz a medição, né, e verifica e registra a ocorrência. Através dessa ocorrência, pode oferecer a denúncia para o Detran, que ele aplica penalidade também. Então, a pessoa ela pode responder de forma administrativa, civil e criminal. E isso realmente acontece? Porque é importante a gente trazer para sabermos dos nossos direitos, porque o pessoal fica cantando em cima da gente, falando, não vai acontecer nada, não vai. Pode acontecer, e na maioria dos casos se resolve ou ainda não, Vanusa?
Olha, na maioria dos casos que as pessoas entram com a ação e conseguem comprovar, eu vou falar até por experiência própria, Certo. ela consegue vencer essa ação, no sentido quê? De indenização principalmente. Porque hoje, na criminal, a pessoa pode ficar presa de 15 dias a 3 meses ou aplicar uma multa para ela. Na parte que mexe no bolso daquela pessoa, ela tem uma consciência mais social. A pessoa vai pensar 2 vezes antes de praticar aquele ato. Ainda mais quando há denúncia. Então, a população tem que denunciar mesmo, tem que chamar e continuar o processo. Não simplesmente chamar a polícia e deixar por aquilo ali. Porque enquanto não mexer no bolso, eu falo bolso porque quando mexe no bolso... Aí já muda de figura, Já muda de né? figura. A pessoa vai pensar 2 vezes antes de ter aquela atitude. Quando você chama a polícia ambiental, que a pessoa está com um som muito absurdo, muito alto mesmo, incomodando, que tira aquele som dele, ele vai pensar 2 vezes, porque quem coloca som, geralmente em carro, que esses sons mais automotivos são um som caro, né? Não é algo tão barato. Então, assim, apesar que a gente entende que é um jovem, ele está querendo se divertir, mas ele também tem que ter a consciência que quando o direito dele acaba, se inicia o do próximo. Então, ele tem que respeitar. É uma questão também de educação, né, Vanusa? Sim. Sabe, de consciência mesmo. Porque eu sou jovem, quero me divertir, não estou nem aí para o outro. Não. Né? Mesmo que você queira se divertir, você tem que pensar no outro, é uma questão de educação e cultura também. Sim. Inclusive, esses estabelecimentos comerciais também, esses bares, eles têm responsabilidade solidária juntamente com essas pessoas que estão lá, esses clientes dele. Se o cliente dele está com carro, está com som, fazendo algazarra dentro do bar, falando muito alto, querendo ou não, está causando uma poluição sonora, ele também é responsável e pode responder juntamente. Então, às vezes, fica muito mais fácil você acionar o dono daquele comércio na justiça para responsabilizar ele do que acionar a pessoa, porque às vezes você não conhece a pessoa, tá ali umas 50 pessoas, mas você sabe quem que é o dono do estabelecimento, porque ele vai começar a regular, ó, na hora que a pessoa começar, o fulano, tem como falar um pouquinho mais baixo? Ó, som automotivo aqui não é permitido. Vai num ambiente mais adequado, porque tem locais em Uberlândia que podem fazer essas exposições, que seriam mais tem viável. Um momento certo, né? Sim. Deixa eu trazer algumas pessoas aqui, essa amiga nossa que pediu, né? Ela falou que lá na aclimação a situação está terrível e ela falou, olha, a polícia disse que tem prioridades maiores para vir resolver e outra aparatura de som diz que não pode vir porque a polícia não está com ele. Tá vendo o imbróglio que é? A empurrar, né? Sim. Fica um empurra. Então, assim, olha, e nem adianta ligar no Detran e na polícia. Eu concordo com essa amiga, que às vezes você chama, não vai e fica esse imbróglio. Então, já que não vai, é a justiça que eu tenho que ir direto? Tem que procurar o Ministério Público. Faz todo o registro, vídeos, documentos, fotos. Procura o Ministério Público para poder ele estar fazendo aquela fiscalização também. A gente sabe que a Polícia Militar tem esse hábito mesmo de ligar. Já aconteceu comigo, de ligar. Sim, comigo também. E falar, e eles falar, não, tenta conversar. Eu não vou conversar com uma pessoa que eu não sei como que ela está. Eu não vou arriscar minha vida por conta de... Então, às vezes a gente fica com aquele barulho ali e deixa como está. Mas o Ministério Público, ele tem a obrigação também de fiscalizar. Porque quando não há fiscalização, até mesmo da Polícia Militar, está agindo com negligência, imperícia e imprudência. Então, está causando um dano ali à população local. Olha só, tem uma outra amiga nossa que diz que lá no bairro Segismundo Pereira a situação também está crítica. E aí ela falou, olha, Mônica, temos vizinhos que põem o som muito alto de manhã e só param de madrugada. Aí tem um senhor que tem 78 anos. É o que a gente está falando aqui, é uma questão de consciência mesmo. No caso de vizinho também, Ministério Público? Sim, porque aí vira também, né? No caso do vizinho, delicada. às vezes é até mais fácil procurar um advogado para intermediar. Ele manda uma notificação extrajudicial falando quais são as sanções aplicadas, né, seja na esfera criminal, civil ou administrativa para essa pessoa. Se caso ela não tomar uma atitude naquele tempo, pode entrar com um processo judicial direto. E se for caso de inquilino também, que acontece muito. Isso. Às vezes a pessoa aluga um imóvel, não está nem aí. O vizinho vai lá, fala com o inquilino, não resolve, procura o locador do imóvel. Aí o locador fala, não é problema meu, é problema dele sim. Ele responde solidariamente com o inquilino dele. Se ele não tomar nenhuma atitude com o inquilino, ele pode ser acionado na justiça também. Vanusa, tem um amigo nosso, ele falou que mora perto da Rondon. E aí, após mobilizar os moradores, começamos a ligar na patrulha ambiental e anotaram os protocolos. Eu acho interessante trazer esse exemplo dele. O estabelecimento, depois de receber dezenas de multas, mudou de endereço. Na nossa experiência, só chamar a polícia não funciona. Aí é o que você falou, né? A não ser que se entre na justiça. Ele falou que quer parabenizar a patrulha ambiental, que ajudou bastante. E eles agiram corretamente, excelente. É não isso é? mesmo. É procurar juntar ali todo mundo, porque às vezes todo mundo reclama, mas só um que procura. Tem que ser todo mundo. Faz uma petição ali, um documento, todo mundo assina, procura o Ministério Público, ofereça a denúncia, igual ele fez. Vai fazendo as denúncias que uma hora vai se resolver. Isso mesmo. E o Reginaldo que participou com a gente. Reginaldo, um grande abraço, viu? Vanusa, muito obrigada. Espero que você venha mais vezes aqui comigo.
gente está na reta final de 2024, que 2025 a gente possa saber ainda mais sobre os nossos direitos, né? E estabelecer a civilidade, certo? Certinho, Mônica. Obrigada, eu que Viva agradeço. Musa. Boas festas para você. Para vocês também. Muito obrigada.